Pois é, e essa frase continua, né, Thaís? Quando ele diz que quem vai fazer, então, essa conversa, essa articulação, quem vai ser, disse ele, o companheiro Alckmin, Thaís. Quem diria, né, Mona Lisa? Olha! Alckmin sendo chamado de companheiro. Não, e pensa bem, resolvendo uma questão que os parlamentares estão agora, grande parte deles, se a gente olhar para a Câmara dos Deputados, né? Estão aí tentando se reeleger, estão com seus acordos firmados, as suas expectativas colocadas. Quero te ouvir, Lindeza Ruiva. Mona Lisa, me parece que vão precisar de muita saliva, de muita conversa, porque a gente vem vendo nos últimos anos uma articulação do Congresso para, de fato, ter mais poder sobre esse orçamento. Hoje a gente chega, não sei nem se a gente pode dizer que é o ápice, mas nunca vimos um orçamento hoje tão engessado pelo Legislativo e não mais pelo Executivo. E é muito difícil abrir mão disso, ainda mais porque todas as projeções que especialistas fazem nos mostram que o Congresso a ser eleito é um Congresso que vai ser dominado pelo tripé que hoje está com o presidente Jair Bolsonaro, PP, PL e Republicanos. Então, esse desafio de conseguir retomar o controle sobre o orçamento me parece ser um dos principais desafios. E aí eu não digo não só em relação ao candidato Lula, mas também ao próprio presidente Jair Bolsonaro, porque governar mais 4 anos assim, sem conseguir nenhuma ingerência, de fato, me parece uma situação bastante ruim, né? A gente vive ouvindo ministros aqui dizendo que hoje eles têm pouca ingerência até sobre o que eles vão fazer ali nas suas pastas, Mona Lisa. Sim, sem dúvida. E, Caio, também nesse papo sobre o poder do governo, que o Congresso, aliás, poder do Congresso, que o Congresso tem mais poder de investimento do que o governo federal, do que o presidente da República. Lula também disse na entrevista que Bolsonaro foi cooptado pelo parlamento brasileiro. Bom, vamos lá, Mona Lisa. Bom, primeiro que o orçamento secreto, as emendas de relator, é uma evolução das emendas impositivas que foram aprovadas pelo Eduardo Cunha no governo Dilma Rousseff. Governo forte, governo fraco, Congresso forte. E a Dilma Rousseff foi um governo fraco, fragilizado, e aí o Congresso se apoderou e ali começou o Congresso a se apoderar, ali, a avançar sobre o orçamento público. A mesma coisa aconteceu com Michel Temer. Michel Temer teve 2 denúncias, precisou abrir o governo para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional avançou um pouco mais e agora também, vamos lembrar, o presidente Jair Bolsonaro tem mais de 100 pedidos de impeachment. Precisou também fazer uma ampla composição e aqui leia-se principalmente orçamento secreto para que o Congresso não o ameaçasse no cargo, e assim foi feito. Esse é um ponto. A principal proposta, ideia que o Partido dos Trabalhadores debate internamente, a gente já revelou isso aqui, inclusive, no Jornal da CNN, é manter esse orçamento, essas emendas de relator com o Congresso Nacional, mas o Poder Executivo ofereceria ali uma cesta de políticas públicas para que, em vez dos parlamentares indicarem para o que eles quiserem, que indiquem dentro de políticas públicas formuladas pelo Poder Executivo Central. Essa é a proposta, mas ainda assim demanda muita, como disse a Thaís, saliva, demanda muita negociação. A saída é pela política e é ali, como eu disse agora há pouco, a grande ideia do Lula é fazer um governo de pacificação por meio da política. Aí se insere principalmente judiciário e legislativo. Sem dúvida. Felipe, agora amarra pra gente, por favor. Olha, Mona Lisa, o Lula usa vários truques retóricos para falar dos escândalos de corrupção, para lembrar do período dele como um período de bonança. Ele omite que ele próprio combateu o Plano Real, ele omite, inclusive, o peso do Plano Real na redução da inflação, o alto preço das commodities, que gerava uma arrecadação muito grande, que ele pôde utilizar para as suas políticas públicas e que não dependia dele. Agora, quando ele descreve os pontos fracos do governo Bolsonaro, aí ele corresponde mais aos fatos. E é o caso no orçamento secreto. De fato, o Bolsonaro pode ser forte para fora, em termos de ter eleitorado e uma base mobilizada, mas ele, em determinado momento, principalmente, foi fraco para dentro do Congresso Nacional. Quando as investigações no seu entorno avançaram, ele teve receios
e ele foi ficando mais suscetível a entregar certos controles dos cofres públicos para o Centrão, para ter o apoio parlamentar e não ser alvo de um processo de impeachment. E fazer o desmame desse processo é muito complicado para qualquer presidente que venha agora. E com a força que o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem nessa distribuição de verbas, e os parlamentares cientes de que ele distribui da maneira como eles querem, ele fica com força de reeleição. Então, de fato, o Lula vai precisar negociar. Ele pode tentar dar ares de que houve uma transformação, alguma transparência maior, alguma regra de política pública, mas realmente é difícil ver no horizonte uma melhora significativa nesse processo de distribuição de grana para os parlamentares colocarem nos seus redutos eleitorais sem muita transparência e controle. Nossa, a palavra é essa, então, ficou na cabeça, grudou, ótimo, Felipe, fazer o desmame. Na próxima vez, quando tiver tempo, eu faço uma programação. Desmame ou desintoxicação? Não vale responder agora, só bota na cabeça que a gente fala isso um outro dia. Obrigada, Felipe, Caio e Thaís.